Então agora na lição agrupar e desagrupar, ao longo do curso vocês já viram em algumas lições alguma coisa de agrupamento, ou seja, de objetos agrupados, mas agora nós vamos falar um pouco mais sobre agrupar e as suas especificidades. Então é muito simples. Para começar, a gente vai selecionar mais de um objeto. Aqui eu vou selecionar tudo. Observe que ao selecionar aqui embaixo na barra de status, demonstra, por exemplo, aqui 3 objetos selecionados em camada 1. Certo? Então, com o objeto selecionado, a gente já pode agrupar. Nós vamos ter 3 opções para agrupar. Uma delas é a tecla de atalho, que é o Ctrl G. Outra, utilizando o botão direito do mouse. E aqui nós temos a opção agrupar. E a última, aqui, nesse primeiro ícone aqui, é o ícone de agrupar. E nós acabamos aqui de agrupar. Então, se eu mover aqui, faz parte tudo de um mesmo agrupamento. E o Corel considera que quando você faz um agrupamento assim, que tudo isso aqui passa a ser parte de um único objeto. Certo? Um único objeto composto, um grupo composto de 13 objetos dentro dele. Então, vou explicar isso melhor para vocês. Então, vou desagrupar isso aqui. Botão direito, desagrupar. E vou selecionar um número menor, que por exemplo, 5 objetos. Vou agora utilizar a tecla de atalho, Ctrl G. Agrupei esses 5 objetos, até mover aqui para vocês verem. Certo? E agora eu vou agrupar todos eles aqui. E agora vocês observam aqui embaixo que na seleção já aparecem 9 objetos. Porque ele está mostrando que esses 5 objetos aqui é um só. Então isso aqui é um objeto, e aqui nós temos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 objetos. Entende? Quando você faz um agrupamento, o Corel considera que esse agrupamento é um único objeto. Muito simples. Agora eu vou desagrupar isso aqui, novamente, e vou mostrar para vocês a opção de desagrupar tudo. Então, por exemplo, eu posso aqui selecionar todos os objetos e vir aqui em cima nessa opção de desagrupar tudo. E aqui ele vai desagrupar exatamente tudo em todos esses objetos. Então, por exemplo, na laranja, eu tenho esse itemzinho aqui separado, apesar que aqui está sobre o branco. Aqui no kiwi também eu tenho essa sementezinha separada. Então, todos os objetos agora estão exatamente separados, certo? Vou dar uns Ctrl Z aqui para retomar, porque eu não quero deixar dessa forma. Por quê? Trabalhar com os objetos todos desagrupados dessa forma é um pouco trabalhoso. E se eu fosse reagrupar eles novamente, manualmente, me daria um certo trabalho para agrupar eles. Então existe uma forma mais inteligente de se fazer isso. Vou teclar aqui o F4 para a tela voltar. E a gente pode, por exemplo, aqui nessa laranja, selecionar um objeto aqui dentro dela, utilizando o Ctrl e a seleção. E aí eu posso selecionar um objeto dentro do agrupamento. Então vou segurar o Ctrl aqui e vou clicar sobre o objeto que eu quero. Por exemplo, esse goma aqui maior. E aí eu seleciono somente ele. E com ele, se eu quiser rotacionar, por exemplo, mover ele, eu posso mover somente ele. Certo? Dá um Ctrl Z aqui. E aqui, por exemplo, vou dar um outro exemplo nesse tomate aqui. É um agrupamento de 4 objetos. E eu vou segurar o Ctrl agora, caso eu queira mover, alterar só esse objeto aqui de dentro. Então eu clico sobre ele, e agora eu posso mover ele, somente ele, caso eu queira, no meu tomate. Mover ele de lado aqui, assim por exemplo. Então eu não preciso desagrupar toda essa forma, eu posso selecionar simplesmente um objeto dentro do agrupamento, utilizando, vou dar um F4 aqui, utilizando a opção do Ctrl, certo? Então é isso, ficamos por aqui, até a próxima lição.